A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 1º de junho de 2026. Só pediria que a vereadora registrasse a presença. Vereadora Eleonora. Registrada a presença dos 15 vereadores. Em aprovação, a ata 4.559, sessão ordinária, primeiro período de 2026. Em votação. Aprovado por todos os senhores vereadores. Em aprovação, a ata 4.560, de 5 de 2026. Em votação. Aprovado por todos os senhores vereadores. Expediente. Solicito ao vereador Clemente Valandro, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, imprensa, pessoas que estão nos acompanhando nessa casa, servidoras da casa também, e todos os que nos acompanham pelas suas residências, o nosso boa noite. Boa noite. Protocolo 0344 de 2026. Protocolos gerais externos número 48 de 2026. Poder Executivo. Encaminhamento dos projetos de lei do Executivo números 12, 13 e 14 de 2026. Protocolo 0348 de 2026. Ofício número 52/2026, Juliano Baumgarten, solicita exoneração de lideranças da bancada do PSB. Protocolo 0351 de 2026, protocolos gerais externos número 50/2026, Partido Socialista Brasileiro, PSB, indicação de líder de bancada. Protocolo 0355 de 2026, protocolos gerais externos número 53 de 2026, Márcia Rui Dias, secretária da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, resposta ao ofício número 347 de 2026, moção de apoio. Protocolo 0358 de 2026, protocolos gerais externos número 54 de 2026, Corpo de Bombeiros Militar, resposta ao ofício 165 de 2026, moção de apoio. Protocolo 0362 de 2026, protocolos gerais externos número 55 de 2026, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, ofício número 2 de 2026, indicando o senhor Valcir José Sinhaque como agricultor destaque de 2026. Protocolo 0370 de 2026, protocolos gerais externos número 56 de 2026, Poder Executivo, resposta ao pedido de informação número 14 de 2026. Protocolo
0371 de 2026, Protocolos Gerais Externo número 57 de 2026 do Poder Executivo, resposta ao pedido de informação número 15 de 2026. Protocolo 0373 de 2026, Protocolos Gerais Externos número 58 de 2026, Poder Executivo, ofício 391 de 2026, comunicação de ingresso de recursos. Pedido de informação número 021 de 2026, Fran Bonassi, informações sobre o aumento de casos de viroses e problemas intestinais em Farroupilha. Pedido de informação número 022 de 2026, Classi Silvestrin, solicita informações detalhadas acerca da estrutura operacional, fluxos administrativos e prazos atualmente praticados pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente. Pedido de providência número 100 de 2026, Roque Severnini, instalação de semáforo no cruzamento da Rua Coronel Pena de Moraes com Armando Antonello. Pedido de providência número 101 de 2026, Juliano Baumgarten, redutor de velocidade, ruas Domênico Fim e São Vicente. Pedido de providência número 102 de 2026, Fernanda Correa, solicitação de recolhimento de resíduos e limpeza urbana no bairro São Roque. Pedido de providência número 103 de 2026, Fernanda Correa, solicitação de estudo para implantação de redutor de velocidade ou medida de segurança viária. Pedido de providência número 104 de 2026, Fernanda Correa, solicitação de estudo técnico para remoção ou realocação de poste na Rua Barão do Rio Branco. Pedido de providência número 105 de 2026, Classi Silvestrin, instalação de redutores de velocidade na Rua Dante Pedro Maniverno, no bairro América. Por hoje, presidente, era isso. Obrigado, vereador Clemente Valandro. Eu quero cumprimentar os servidores da casa, cumprimentar também as pessoas que estão presentes aqui na Casa Legislativa, as pessoas que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, também a imprensa aqui presente na pessoa do Adamate, cumprimentar também o seu Benac, o ex-presidente dessa casa, também o Silvestrin, que está conosco. E passamos ao espaço de grande expediente. Convido o Partido União Brasil para que faça o uso da tribuna. Para o uso da tribuna, a vereadora Fernanda Correia. Boa noite, presidente. Cumprimento os colegas vereadores, as colegas vereadoras, ao público aqui presente, à imprensa, aos servidores da casa e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Hoje eu uso essa tribuna e eu quero falar sobre um assunto que foi muito noticiado na semana passada, que são os casos de suicídios registrados aqui em Farroupilha. Somente, no mês de maio foi registrado 4 suicídios. E foram 4 histórias que chegaram ao limite do sofrimento, Adamate? E quando uma pessoa tira a própria vida, não é apenas uma vida que se perde. Eu li muito e reli novamente. E especialistas apontam que a cada suicídio afeta profundamente pelo menos 20 pessoas. Entre familiares, amigos, colegas de trabalho e toda a rede de convivência. Por isso, a gente não pode tratar esses números simplesmente como estatísticas frias, porque a gente está falando de seres humanos, de pais, mães, irmãos, amigos, vizinhos. E uma pergunta que a gente sempre faz: o que está acontecendo com a nossa sociedade?
E a verdade é, estamos vivendo em uma época de extrema cobrança. Ansiedade, solidão, depressão, esgotamento emocional. Muitas pessoas estão aqui sorrindo por fora, mas sofrendo em silêncio por dentro. Essa é a realidade que nós vivemos hoje em dia. Infelizmente. E quando chegamos ao ponto de registrar 4 suicídios em apenas um mês, a gente precisa ter coragem de fazer uma reflexão coletiva. Precisamos falar sobre as falhas que ainda existem. Falhamos quando a saúde mental continua sendo tratada como algo secundário. Falhamos quando uma pessoa espera meses por um atendimento especializado. Falhamos quando o preconceito faz alguém sentir vergonha de pedir ajuda. Falhamos quando a própria sociedade aprende a julgar antes mesmo de acolher. E mais ainda, falhamos quando as campanhas de conscientização, neste caso, acontecem só no mês de setembro e desaparecem durante o resto do ano. Quando falamos em prevenção aqui nessa casa, e qualquer prevenção, neste caso, reafirmo de novo, a prevenção ao suicídio não pode ser apenas uma ação de um mês. Ela precisa ser uma política pública permanente. O nosso estado do Rio Grande do Sul apresenta uma das maiores taxas de suicídio do país. E pasme, Farroupilha aparece entre os municípios gaúchos com mais de 50 mil habitantes que registram índices preocupantes. Dados estaduais apontam que Farroupilha teve a taxa superior à média do estado nos levantamentos recentes. Diante disso, eu preciso questionar aqui. Estamos realmente oferecendo uma estrutura suficiente para o atendimento psicológico e psiquiátrico? Estamos fortalecendo a rede de acolhimento ao cidadão? Estamos apoiando famílias que enfrentam situações de depressão, ansiedade e dependência química? Estamos dando suporte adequado para aqueles profissionais da saúde que lidam diariamente com essas situações? Essas perguntas não são acusações, gente. São responsabilidade. A dor que a gente vê hoje não pertence a um partido político, um governo ou uma ideologia. Pertence à nossa cidade. E justamente por isso exige um compromisso de todos nós. Na ampliação de campanhas permanentes de conscientização, no fortalecimento dos serviços da saúde mental, na garantia do acesso rápido ao atendimento psicológico, na criação de espaços de escuta e de acolhimento. Porque muitas vezes, a pessoa que está pensando em desistir da vida, ela não precisa de um julgamento. Ela precisa de alguém que escute. Precisa não se sentir sozinha. Precisa encontrar uma porta aberta antes de encontrar o desespero. E dito isso, nós precisamos sim transformar o silêncio, como foi falado na imprensa, em diálogo. A gente precisa transformar a dor em conscientização. E aqui eu quero finalizar fazendo um apelo. Que possamos fazer da nossa cidade, onde a saúde mental seja tratada com a mesma importância que nós damos às obras, ao crescimento e ao desenvolvimento. Porque, afinal, nenhuma obra é mais importante que uma vida. Muito obrigado, senhor presidente. Uma parte ao vereador Juliano Balgarten. Uma parte ao vereador Juliano Balgarten. Vereadora Fernanda, parabéns pela proposição da temática que tu aborda nesta noite. Afinal,
desde que tu entraste nessa casa legislativa, tu vem tratado com muita eficiência sobre a questão da saúde mental, porque ela não é brincadeira, né? E nós conversávamos quando nós vimos a notícia da Rádio Espaço de 4 pessoas que tiraram a vida no mês de maio. 2 coisas nos chamaram a atenção. Primeiro, a quantidade de pessoas, e segundo, que foi aberto, entre aspas, um cantinho assim da porta para dizer é preciso dialogar. E é preciso sim fazer ações efetivas todos os anos, né? Todos os dias. Porque são inúmeros os casos. Se a gente for para as escolas, com os professores, com os alunos, vocês vão ver que esses números são assustadores. E as informações que a gente tem, só para concluir, senhor presidente, que no comecinho deu um pequeno bug, nas escolas não avançou o apoio ao atendimento psicológico, segundo alguns professores. Então, é necessário olhar agora para a prevenção. Depois que aconteceu, vira estatística, e não é o que a gente quer. Obrigado, parabéns, vereadora. Obrigada, vereador Juliano, pela contribuição, e reafirmo nas suas colocações, quando o senhor fala das escolas, que é um espaço mais que importante, porque além de falar dos professores, nós estamos falando dos nossos pequenos, e digo aqui, nenhum investimento gera mais retorno do que cuidar das pessoas. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda Correia. E convido o Partido Liberal para que faça uso da tribuna. E fará uso da tribuna a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha nesta noite, as que nos assistem através das redes sociais, as servidoras da casa. Quero cumprimentar também hoje a presença do Benáquio, que é infalível, né? Está sempre aqui. Tenho polícia, o meu esposo, Fernando Silvestrin, hoje também que se faz presente. E o Adamate, então, através da rede TV Serra e Rádio Miriam. Obrigado e boa noite a todos. Quero iniciar a minha fala nesta noite falando de que hoje estamos iniciando um novo mês, o mês de junho. E o mês de maio que passou nos deixou importantes mensagens sobre valores que considero fundamentais para a construção de uma sociedade mais forte, mais humana e mais acolhedora, que é o trabalho, a família e a fé. Maio começou com a celebração do Dia do Trabalhador, uma data que nos faz reconhecer a dedicação de homens e mulheres que, tanto no campo quanto na cidade, trabalham diariamente para sustentar suas famílias e contribuir para o desenvolvimento da nossa comunidade. Nosso povo é trabalhador, guerreiro, determinado e cheio de esperança. É através do trabalho que conquistamos nossos objetivos, avançamos, prosperamos e construímos um futuro melhor. No segundo domingo de maio, celebramos o Dia das Mães, uma data que nos remete ao amor, ao acolhimento, ao cuidado e à dedicação. Logo depois, no dia 15 de maio, comemoramos o Dia Internacional da Família. 2 datas que caminham juntos. Tanto o Dia das Mães quanto o Dia da Família nos lembram da importância dos lares e na formação das pessoas, na construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. Afinal, ser mãe é muito importante, porque sem mãe não existe família. Ela é uma das muitas que muitas vezes representa o primeiro abraço, o primeiro cuidado, o primeiro ensinamento e o primeiro exemplo de amor. E é na união das famílias que encontramos a força necessária para seguir em frente, superar desafios e construir uma vida com propósito. Também celebramos, no dia 26 de maio, o Dia da Nossa Senhora de Caravaggio,
nossa protetora e intercessora. Em sua figura materna, encontramos a inspiração, o acolhimento e a força para continuar a nossa caminhada. É através da fé que muitas famílias encontram conforto nos momentos difíceis e renovam a esperança para enfrentar os desafios da vida. Nosso povo sempre encontrou na fé o caminho para seguir em frente. E é justamente na união entre trabalho, família e fé que encontramos os pilares que sustentam a nossa sociedade. O trabalho encontra na família o motivo para lutar. E é na fé e a esperança que podemos sempre continuar. A família encontra no trabalho os meios para prosperar e na fé o amparo para vencer as dificuldades. E ao falar sobre a importância da família, eu não poderia deixar de compartilhar um momento muito especial que vivi nesse mês de maio. No último dia 30, eu e o meu esposo Fernando tivemos a alegria e a bênção de comemorar os 34 anos de casamento. São 34 anos de uma caminhada construída com muito amor, respeito, parceria, cumplicidade e muita união. Juntos constituímos uma família sólida, com valores bem definidos e um alicerce fortalecidos pelo ensinamento que tivemos e recebemos dos nossos pais e pela fé que sempre nos guiou a nossa vida e os nossos passos. E é por isso que só tenho a agradecer a Deus por nos conceder a sabedoria, o equilíbrio, a união e o discernimento para seguirmos lado a lado ao longo de todos esses anos. Porque a vida não é feita só de momentos felizes. Ao longo da caminhada, enfrentamos desafios, dificuldades, preocupações e também muitos tropeços, como acontece em todas as famílias. Mas aprendemos que a verdadeira força está em permanecermos unidos, dialogar, compreender, respeitar as diferenças e enfrentar juntos cada obstáculo que surge ao longo do caminho. Por isso, essa fala que trago hoje também nasce da minha própria vivência. É preciso ter muita fé, muita união, diálogo, compreensão, sabedoria e equilíbrio para superar os desafios que a vida nos apresenta. E quando esta base familiar falta, muitas vezes as pessoas se sentem perdidas, fragilizadas e sem direção. E é justamente neste momento que a comunidade tem um papel fundamental, como muito bem falou a minha colega vereadora. Nós falhamos quando não oferecemos a devida importância à situação que nós se deparamos ao longo desse mês também, que foi um momento triste, né? Como diz a nossa colega, as pessoas que se tiram a vida, justamente por não ver uma luz no fundo do túnel e às vezes querem terminar com a dor que estão sentindo, né? E aí que entra também a empatia, a capacidade de nos colocar no lugar do outro, de entender e estender a mão, de oferecer um abraço, uma palavra de conforto, um conselho ou simplesmente se colocar à disposição para ouvir. Muitas vezes um gesto simples pode transformar a vida de alguém. Uma palavra amiga pode devolver a esperança. E o apoio sincero pode ajudar uma pessoa a encontrar forças para continuar a sua caminhada. Por isso, acredito que viver em comunidade é muito mais do que dividir um espaço. É viver em comunhão
compartilhar experiências, somar esforços e ajudar aqueles que mais precisam. É compreender que cada um de nós pode fazer um pouquinho para tornar a vida de alguém melhor. Vivemos tempos de muitas inseguranças, medos e desafios, mas é na família que encontramos nossos maiores alicerces. É no abraço de uma mãe e na firmeza e na responsabilidade de um pai e na união de ambos que se constrói uma base necessária para formar cidadãos do bem e fortalecer a nossa sociedade. E é justamente essa a mensagem que o mês de maio nos deixou. As datas que celebramos ao longo desse mês nos lembram que caráter, os valores e a forma com que conduzimos a nossa vida estão diretamente ligados a bases que recebemos de nossas famílias. A fé que cultivamos em nossos corações e a dignidade que encontramos através do trabalho. É na família que aprendemos o respeito, a honestidade, a responsabilidade e a solidariedade. E é ali que se forma o caráter. É através da fé que encontramos forças para continuar diante das dificuldades. E é por meio do trabalho que conquistamos nossos objetivos e construímos um futuro melhor para aqueles que amamos. Mas também precisamos compreender que vivemos em comunidade. E quando alguém não possui esta base familiar fortalecida, ou quando enfrenta momentos de fragilidade, é dever de todos nós exercermos a empatia, estendermos a mão e oferecermos apoio. A união entre as famílias, a participação da comunidade e o compromisso de cada cidadão com o bem comum são fundamentais para construirmos uma sociedade mais humana, mais justa e mais acolhedora. Uma sociedade onde pessoas não sejam indiferentes com a dor do nosso próximo, mas que saibam acolher, orientar, compartilhar experiências e ajudar, novamente, quero ressaltar, aqueles que mais precisam. Por isso, que as mensagens deixadas pelo mês de maio, eu quero que continuem presentes em nossas vidas durante todos os dias, não só do mês que estamos agora, que é o mês de junho, mas todos os dias durante esse próximo ano. Que nunca nos faltem fé para acreditar, sabedoria para decidir, coragem para enfrentar os desafios, disposição para trabalhar e amor para acolher. Porque quando a família é fortalecida, a fé é cultivada, o trabalho é valorizado e a comunidade caminha unida. Assim construímos não apenas famílias fortes, mas também uma sociedade melhor para todos. Que Deus abençoe cada trabalhador, cada mãe, cada pai, cada família e toda a nossa comunidade. Que Nossa Senhora de Caravaggio continue iluminando nossos caminhos, protegendo nossos lares e fortalecendo a nossa fé. Também outro assunto que gostaria, antes de finalizar, eu queria também parabenizar aos organizadores do evento que teve nesse último sábado, lá no Clube Santa Rita, onde teve a comemoração dos 98 anos do Clube Santa Rita. Um evento que engrandeceu, né, a nossa comunidade e que também levou um pouco de descontração e divertimento para todo mundo que lá se fez presente. Quero parabenizar novamente, então, os organizadores da festa e também parabenizar o Clube Santa Rita pelos 98 anos. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Obrigado, vereadora Glaci Silvestrin, e convido para que faça uso da palavra o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, e fará uso da palavra a vereadora Eleonora Peters Broilo. Boa noite, presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, nossas assessoras, Caleb,
Tá melhor teu guri, né? Que bom. Todos que aqui se encontram, né? Silvestrinho, seu Benac, o polícia, os que aqui se encontram. A Damate, né? Bom, uma boa noite a todos. E eu gostaria de pegar o gancho da vereadora Fernanda, que, aliás, eu parabenizo pela pauta, né? E eu gostaria de dizer que, no meu entender, veja bem, eu já estudei bastante sobre isso, quanto mais digitalizados nós nos tornamos, quanto mais prevenção nos rodeia como políticas públicas em datas pré-agilizadas, quanto mais dependentes químicos nós temos, quanto mais nos tornamos números em listagens, mais julgamentos vazios oferecemos àqueles que vêm como última instância para a sua dor e desespero o fim de suas vidas sofridas. É necessário dar atenção a quem sofre em silêncio, a quem mostra que necessita de amor e de compreensão de seus pais. Nós não podemos deixar no esquecimento, não podemos deixar na solidão aqueles que sofrem justamente porque são sozinhos. Não que sejam sozinhos, mas eles se sentem assim. Então, é super importante que nós estejamos cuidando dos nossos pares, cuidando, dando atenção àqueles que nós estamos vendo que estão precisando da gente. É hora de baixar as nossas cabeças e dar um alô a quem precisa. Bem, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um assunto que eu trouxe há 2 anos aqui na Câmara. Inclusive, eu passei várias imagens que eu não tenho mais comigo agora, mas que eu prometo conseguir trazer novamente, sobre o aborto. Eu sou particularmente, uma posição minha, contra qualquer tipo de aborto. Qualquer tipo de aborto. Eu acho que o aborto é uma agressão àquele neném que na barriga de sua mãe acha que está protegido. Porque ele acha que está protegido. Eu mostrei uma figura de um bebê, de um feto de 12 semanas, que chupava o dedinho. Se esse feto, que com 12 semanas chupa o dedo, não tem direito a dizer, eu quero viver, então ninguém mais tem. Ninguém mais tem direito de dizer isso, então. Eu mostrei também que, não me recordo do lugar, mas enfim, coletar algum tipo de flor, as catleias, né? Isso dá uma prisão e uma multa altíssima. Coletar ovos de alguns pássaros dá multas altíssimas. Matar um bebê felino com um bebê de uma jaguatirica ou de uma onça pintada também dá. Dá prisão, eu não sei quantos anos, mas não é pouco.
E o bebê humano é menos importante do que todos os outros? O bebê humano, ele é menos importante do que o ovo do pássaro, do que o bebê da jaguatirica, do que a flor que está ali. Ele é menos importante. Gente, por favor, olhem um pouquinho para dentro de si mesmos e pensem que aquele bebê, aquele feto, ele tem medo, ele tem dor. E é necessário que nós que somos legisladores, protejamos esses bebês. Nós não podemos ser a favor do aborto, sob hipótese alguma. E eu peço a vocês que sempre que tiver alguma votação nesses termos, votem a favor da vida. Votem contra o aborto. Prometo que vou trazer para vocês novamente as imagens. Bem, vereadora Glaci, parabéns pelos seus 34 anos de casados, mas eu queria dizer que eu e meu marido, no dia 10 de janeiro de 26, fizemos 50 anos de casados. 50 anos de casados. Hã? Ah, vai, com certeza. Está muito caro. Soleninha, está muito caro festa. Bem, tem mais um assunto que eu gostaria muito de trazer aqui. Na sexta-feira próxima, passada, agora, eu passei uma tarde extremamente agradável no Centro à Vida dos Idosos. Eu fui jogar bingo com eles. Ver a alegria dessas pessoas por ter alguém lá com eles me fez renovar, com certeza, alguns anos de vida. Estavam em 22. Eu cumprimentei todos, conversei com todos. E, jogando bingo, eu tinha 6 ao meu redor que eu ajudava no bingo. Quando eles conseguiam gritar bingo, meu Deus, era a felicidade deles. Eu amei, eu adorei e quero fazer isso mais vezes. Eu levei um lanche para eles e eles ficaram mais felizes ainda. Acho que mais com o lanche do que com o fato de que eu estava lá. Bem, eu quero repetir mais vezes isso, porque eu me senti tão útil, mas tão útil, que não há palavras que eu possa explicar. Se alguém me perguntar, mas isso tem algum valor político revertido em voto? Não tem. Mas eu também não estou nem um pouco preocupada. Mas nem um pouco preocupada. Na realidade, nesses 10 anos em que eu sou vereadora, eu nunca me preocupei com voto. Nunca. Nunca eu vou fazer isso porque dá voto, vou fazer aquilo porque dá voto, vou conversar com fulano e ciclano porque vai me dar voto. Não. Quem me conhece, quem me acompanhou nesses 10 anos, sabe que o valor político do voto não tem muito a ver comigo. Eu gosto de deitar no meu travesseiro de noite, virar para o lado e dormir tranquila. Muitas pessoas vão me perguntar, tá, mas não tem valor político, mas por que é que tu fez isso então? Porque me dá prazer. Porque me dá um prazer tão visceral que não tem como eu não fazer. Eu sinto não ter ido antes, porque eu fui na inauguração e depois não fui mais. Sinto não ter ido antes. Todos queriam conversar, todos tinham uma história para contar.
E eu acho que todos nós devemos dispensar um dia que seja para passar com eles. Ou combinarmos em 2 ou 3, que realmente jogar bingo com eles é muito bom. Muito bom. Quando eu concorri pela segunda vez, uma das minhas bandeiras era a creche para idosos. A creche para idosos era uma das minhas bandeiras. Né? O que, na realidade, é o que é hoje, uma creche para idosos. Né? Tem um projeto que já foi realizado na Paraíba, que eu não me recordo o nome agora, porque já faz 4 anos que eu fui para lá. Eu fui para Paraíba ver esse projeto. Meninas, vocês se lembram do nome do projeto? Eu dei para vocês lerem. Não lembram? Tá, tudo bem, não importa. Enfim, são moradias, né, que o governo municipal, junto com o governo estadual e a União, eles fazem para os idosos. Tipo Retiro dos Artistas. Mas eu não me lembro o nome do projeto agora. Mas, enfim, nesse projeto, os velhinhos que têm companheiro ou companheira, né, têm direito a uma dessas casinhas, que consta de quarto, cozinha, sala, banheiro e na frente uma varanda, um varandado, que eles botam rede, etc. e tal, com cuidado, nem para todos. Tem horta, para eles plantarem as suas coisinhas. Tem os centros de convivência, enfim. É um projeto que eu achei maravilhoso. Tentei até pensar em trazer para cá, mas para nós não vai dar, porque a gente precisa do aval do governo federal e estadual. Só o municipal é um projeto muito caro, né? Então não dá. Mas, enfim, só para dizer para vocês que realmente é um projeto muito bonito. Muito. Quem puder ir para Paraíba ver, tem mais 2 cidades que tem esse projeto, além da Paraíba. Mas eu gostaria de dizer para vocês que tudo aquilo que nós pudermos investir na terceira idade é muito bem-vindo. Porque nós estamos ficando uma população velha. Velha. Nós somos uma população velha. Nós não temos mais aquela pirâmide em que a base era muito larga porque tínhamos muitas crianças. Não é mais assim. A pirâmide está se invertendo. A nossa expectativa média de vida, hoje em dia, é quase 70 anos. Já uma vez era 40, agora nós estamos em mais de 70. Então, nós temos que preparar a nossa terceira idade e nos preparar, porque, se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Obrigada. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. E convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna e abre mão. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. E fará uso da tribuna o vereador Juliano Balgarten. Colegas vereadoras, vereadores, cumprimento todos os cidadãos aqui presentes, Saldino, Benac, o ex-presidente dessa casa, Fernando, Claudemir, Gilden, o Polícia, Adamati, prensa, representando TV Serra e Rádio Miriam, cumprimentar o Caleb, as nossas colegas servidoras da casa, a Eve, enfim, todos que aqui nos acompanham de forma presencial e de forma virtual. Bom, eu tenho 2 temas que eu vou usar para falar no grande expediente. O primeiro deles, eu quero falar sobre o assunto mais emblemático do momento de debate em todo o país, que é a tramitação da PEC que trata sobre o fim da escala 6x1. Bom,
Primeiramente, eu quero me manifestar de forma clara sobre a proposta que avançou na última semana no Congresso Nacional e que trata da redução da jornada de trabalho, consolidando o modelo de 5x2, com 2 dias de descanso semanal e passando uma jornada de 40 horas semanais. O fato é simples e precisa ser dito e ficar bem claro, sem muita enrolação. O modelo de trabalho na qual o Brasil vive está atrasado em relação a diversos países consolidados no mundo com práticas diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, embora muito se fale quando se contemporanize que o mercado funciona exclusivamente num vínculo com horas, com base em contratos. Porém, a realidade predominante é o emprego formal. E a grande maioria das ocupações segue o formato de 5x2, com cerca de 40 horas semanais, tendo 2 dias de descanso, geralmente aos finais de semana. Esse padrão associado, debatido, ele está ligado e está presente em alguns dos principais países que têm os melhores índices de desenvolvimento humano, como, por exemplo, Alemanha, França, Reino Unido, Canadá, Austrália e Holanda. Ou seja, esses países já adotaram o fim da escala 6x1. Alguns deles até têm a escala 4.3. Mas esse debate ele não é de agora, esse debate ele perdura muito tempo. Ele veio lá de 88, quando então o regime consolidado antes da Carta Magna era de 48 horas, e lá houve um avanço significativo para a época. Mas nós estamos falando de 1988, ou seja, a carga horária era de 48 horas e agora vigora 44, e com o fim da escala 6x1 vai chegar a 40 horas semanais. Então, passou pela PEC lá em 95, foi retomado no ano de 2025 com um dos senadores atuais, o Paulo Paim, e voltou literalmente ao debate há pouco tempo atrás com a deputada federal Erika Hilton, quando formalizou no ano passado a forma direta que recolocou o fim da escala 6x1. Ou seja, não estamos falando de modismo, estamos falando de uma pauta histórica do Brasil, uma pauta dos trabalhadores, uma pauta das trabalhadoras e uma pauta que o país se recusa a avançar e se recusa a enfrentar de forma definitiva. É preciso dizer com clareza, não existe competitividade normal, moderna, com um trabalho exaustivo. Isso já mostra os estudos de alguns dos países na qual eu citei antes. Empresários, empresas mais modernas, vamos abrir aspas, já compreenderam isso e já têm feito alguma série de movimentos. E eles tratam a alteração da escala não como algo ideológico, mas sim como eficiência, jornadas mais organizadas com o modelo 5x2, onde que aumentaram a produtividade, reduzindo a rotatividade e melhorando a retenção dos funcionários. Porque se a gente for pegar o que tem um sério histórico de pessoas que adoecem, pessoas que não têm tempo para cuidar da sua vida particular, de ficar com a sua família, de perder eventos importantes como o aniversário do filho e da filha, viver, isso é qualidade de vida. O trabalho ele é de suma importância, porque é o ganha-pão, é necessário, mas a vida está em primeiro lugar. E isso dá para citar alguns exemplos, por exemplo, a Rede de Saúde, que é o grupo da Droga Raia, com cerca de 50 mil colaboradores em mais de 3.500 unidades, e também o grupo Savegnago, uma rede de supermercados com mais de 10 mil funcionários e cerca de 60 unidades que já avançou. E ainda mais um ponto que muitos ignoram ou não se deram por conta. Tempo livre não significa prejuízo. Tempo livre é movimento econômico. O tempo com mais consumo, mais acesso ao comércio local, mais turismo, mais acesso a restaurantes, a bares, a equipamentos que vão fazer com que a cadeia
produtiva da economia faz com que a roda gire. Ou seja, o dinheiro vai estar transitando, ele não vai ficar parado, ele vai estar não no bolso de um ou de outro, ele vai estar girando, consequentemente, mais emprego e mais desenvolvimento econômico. Então, é claro que a gente também sabe que tem alguns setores que terão que se adaptar. Mas isso se resolve como? Sentando, conversando, em uma negociação coletiva, porque é necessário uma transição responsável e organização das escalas. O que não pode é se manter um sistema engessado. Por fim, nessa temática estaremos atentos a políticos que nunca assinaram carteira de trabalhos, como senadores que no calar da noite e no frigir dos ovos querem aplicar um golpe ao povo trabalhador com uma escala que vem não a reduzir, assim aumentar a carga horária. E depois eles têm cara de pau de ir nas suas bases e pedir voto e dizer que estão a favor do trabalhador. Estão a favor de quem, senhores senadores? Quem estão? Estão ao lado de quem? Por fim, eu sou favorável a essa mudança. E nós ouvimos alguns discursos, algumas falas parecidas ao longo da história do Brasil. E eu, na condição de historiador, vou citar alguns fatos em ordem cronológica. Em 1888, quando aconteceu a abolição da escravidão, diziam, o país vai quebrar, a economia vai quebrar, é preciso indenizar os proprietários dos escravos. O país quebrou? Não. O país não fez a transição, jogou os escravos, ex-escravos, os libertos, às margens da sociedade. 25 férias remuneradas, o país vai quebrar. O país não quebrou, deu condição, deu dignidade para o trabalhador. 1940, o salário mínimo vai quebrar o Brasil. Não quebrou. 1962, o 13º vai quebrar o Brasil. Não quebrou. E agora, em 2026, a história está sendo escrita com um novo capítulo. Não vai quebrar o país com a escala 6x1. Então, eu, vereador Juliano, sou totalmente favorável ao fim da escala 6x1. A vida está à frente do trabalho. O trabalho é necessário, mas a vida não pode esperar. Então, senhor presidente, nesse momento, sobre a escala 6x1, essa é a minha fala. Bom, o outro tema que eu quero falar é um tema que a gente tem debatido muito, que diz diretamente a nós, diz a nossa saúde e a qualidade de vida, ao futuro de Farroupilha, a gestão da água e do saneamento básico. A água não é mercadoria, ela é algo essencial para a nossa vida. Ela é o que precisamos, a nossa composição do corpo, a sua grande maioria, é da água. E eu quero dizer que eu estou profundamente preocupado com a possibilidade de Farroupilha seguir um caminho dessa privatização, de seguir a EGEA por meio de um processo licitatório onde que tudo caminha por outros municípios a ser algo de cartas marcadas. Eu quero pontuar algumas coisas, e eu faço este alerta aqui porque eu acho que é obrigação da nossa Casa Legislativa estar acompanhando o que está acontecendo em todos os municípios onde que tem o serviço fornecido pela EGEA Corsã, não somente no estado do Rio Grande do Sul, mas por todo o Brasil. Em diversas cidades gaúchas, surgem todas as reclamações que a gente fala aqui. Água suja, falta de água, problemas com buraco, taxas abusivas, enfim. A gente está calejado de repetir, nós vamos seguir repetindo. Mas me preocupa os constantes causos de corrupção que vêm sido divulgados pela imprensa no que envolve a empresa EGEA Corsã. Reportagens nacionais, inclusive uma divulgada. Pode colocar no telão, Rose. Pelo site Metrópolis, revelaram que a empresa precisou fazer uma revisão no seu balancete nos anos anteriores, o que resultou em um ajuste aproximadamente de 5 bilhões em seu patrimônio líquido. Esses fatos tiveram uma repercussão direta no setor financeiro da Itaúsa, que é uma holding, é uma empresa que está vinculada para atender o controle patrimonial, ligada ao Itaú, que é um dos acionistas, que inclusive
por conta de um impacto patrimonial, teve que se fazer um aporte de 700 milhões por conta desses ajustes. Além disso, agências internacionais de classificação rebaixaram a avaliação de crédito e a visibilidade e a confiança do mercado com a empresa e passaram a apontar uma série de preocupações. Também vieram a público reportagens, investigações mencionando delações, que aqui eu já trouxe em outro momento, o propinoduto da Egea Corsã, acordos envolvendo-os. E quando foi lá para frente do Ministério Público, a Egea disse, não, nós pagamos aqui. Reconheceram e nada foi feito para mudar. Não cabe aqui a mim ou a casa julgar ou dizer, não, eles são isso, são aquilo. Isso caberá processos que envolvam a justiça. Mas cabe a mim, enquanto parlamentar desta casa, ligar um sinal vermelho, ligar um alerta. Porque cobrar transparência não é nada demais, é algo necessário. E eu quero fazer um apelo aqui à Procuradoria, a nossa Procuradoria-Geral do Município, o doutor Gustavo e todo o seu corpo técnico, que acompanha atentamente tudo que vem acontecendo com a Egea. Que sejam analisados os serviços prestados pela empresa em outras cidades, os questionamentos operacionais, os problemas relatados pela população, as revisões contábeis, os rebaixamentos que o mercado fez, inclusive apontado pelas agências de risco, e todos os elementos que possam impactar o futuro nosso de Farroupilha. Não podemos olhar apenas para uma proposta financeira apresentada em uma licitação. Precisamos analisar um histórico, analisar tudo que fora feito ou não fora feito. Todos os problemas, qual que é a capacidade real de investimento, a qualidade dos serviços prestados, que é horrível e que as pessoas não aguentam mais, e a segurança para a população. E é isso que eu defendo para Farroupilha. Um serviço bom, um serviço que não deixa as pessoas desassistidas, um serviço que as pessoas possam abrir a sua torneira e ter água potável, que as pessoas possam chegar depois de um dia de descanso, que tenha água limpa para tomar banho, para tomar seu chimarrão. E é por isso que eu tenho defendido, juntamente, vereadora Fernanda, que nós precisamos ter um controle estratégico. E um controle estratégico é nós cuidarmos de um patrimônio, cuidarmos da água. Por isso que a gente vem falando, e eu vou continuar defendendo, independente de qual seja a decisão tomada no futuro. A municipalização é o caminho. A água é o patrimônio do povo. E essa decisão, ela vai gerar grande responsabilidade. Então, eu quero aqui deixar posicionado minha fala, registrar, precisamos estar atento com tudo que está acontecendo, para que Farroupilha não tome uma decisão equivocada e que a população não pague um preço mais caro do que as contas da Egea Corsã. Por fim, quando falamos de água, falamos de saúde, de dignidade, de existência, de futuro e municipalização já. Muito obrigado. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. Convido o Partido Democrático Trabalhista PDT para que faça uso da palavra. Abre mão. Está encerrado o espaço do grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.